igreja? Tome teu assento, por favor. No nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para nós essa noite. Amém? Você que trouxe a Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18. Deuteronômio, capítulo de número 18. Eu estava falando com Deus, apresentando, acredito que como todas as pessoas, essa situação de crise, que todo lugar que a gente olha, para todo lugar que a gente aponta, se fala de crise, né? Na crise na saúde, na crise econômica, e o Senhor, Ele colocou essa palavra no meu coração, e eu queria que você atentasse para aquilo que Deus tem para falar comigo e com você. Até o tema da mensagem de hoje é a crise e a palavra de Jesus. A crise e a palavra do Senhor Jesus. O livro do Deuteronômio, que se encontra no Pentateuco, ele mostra a trajetória, na verdade, a maior crise já registrada por alguém, foi o momento em que o povo de Israel peregrinou por 40 anos no deserto. Foram 40 anos. Mas no meio da crise que eles vivenciaram, esses 40 anos, naquele deserto, foi também aonde eles vivenciaram os maiores milagres da sua existência. O deserto é lugar da gente vivenciar experiências com Deus, irmão. Amém? Foi no deserto que o mar se abriu. Foi no deserto que a água jorrou. Foi no deserto que as codornizes supriram a necessidade do povo. No deserto acontece muita coisa. Na crise se revela muita coisa. Mas presta atenção no que diz Deuteronômio, capítulo de número 18, e o versículo de número 18 também. Diz assim: eis que lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Essa era uma instrução de um profeta que Deus ia levantar. Mas no verso anterior a esse, o verso 15, ele diz assim para Moisés: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis, e a ele ouvireis. Em toda caminhada do povo de Deus, Deus levantou homens com uma palavra profética, com uma palavra que iria fazer toda a diferença na vida deles. E nos nossos dias não é diferente. Mas quando Deus abriu a boca de Moisés aqui, ele diz no verso 15: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, e no meio dos teus irmãos, e a ele ouvireis. Se você acompanhar toda a Escritura Sagrada, você vai ver que Moisés, ele já estava trazendo a figura do próprio Senhor Jesus, do que iria acontecer quando Jesus viesse. Porque a figura de Jesus no livro de Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés, a nossa rocha ferida. Então, irmãos, no momento de crise, no momento das crises, você já percebeu que todo mundo tem uma opinião? Percebeu ou não? No momento de crise, todo mundo tem uma opinião. O presidente tem uma opinião, a imprensa tem uma opinião, a Globo tem uma opinião,
os opositores têm uma opinião, a imprensa tem uma opinião, os médicos têm uma opinião, os teus amigos do Facebook têm uma opinião. Até mesmo você, tomado pelas tuas emoções, você pode ver que uma hora você tem uma opinião, daqui a pouco você já mudou essa opinião sua. É assim ou não é? Na mesma hora que você estava fazendo uma defesa, daqui a pouco você mudou. Na verdade, qual é a opinião que vale? Qual é a opinião? Porque se todos esses têm uma opinião, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus também tem uma opinião a respeito da crise. Jesus tem uma opinião. O problema é que quando se levanta uma questão, uma situação de crise, as pessoas vão em todas as outras fontes, menos aos pés do Senhor Jesus. Por exemplo, você pode estar aqui passando por uma crise no seu casamento. Você me desculpe o que a tua manicure vai falar, o que a tua cabeleireira falou, qual foi a opinião daquele rapaz que joga bola com você toda quarta-feira. Não importa, o que vai importar é a opinião do Senhor Jesus. Ah, pastor, eu estou com um problema, uma crise no meu trabalho. Ah, porque o economista Guedes, irmão, sabe? O gerente do banco vai ter uma opinião, o economista vai ter uma opinião, mas Jesus tem uma opinião. E é sobre isso que às vezes a gente tem que dar mais valor. Não é interessante as pessoas que falam que são da fé, em dado momento da sua caminhada, elas esquecem que quem é da fé, ele tem que trafegar em uma outra estrada. O Senhor falou que os pensamentos nossos não são o dele, irmão. É por isso que a nossa vida, ela tem que estar, porque Deus, hoje, essa noite, Ele te trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra para a tua vida. Amém? Eu quero com essa mensagem de hoje, a crise, eu quero que você imagine a crise, ou as crises, e a palavra que Jesus tem em meio à crise. Eu quero hoje, queridos, pontuar 3 textos que eu considero importantes, que vão trazer, que vão produzir, em meio às crises da vida, vão gerar uma mudança tremenda. Quem gostaria de ouvir elas? O primeiro texto que eu queria abrir com você é no Evangelho de João. Abra lá. João capítulo 2. Para refrescar a memória de todos, essa leitura fala do primeiro milagre que Jesus realizou, e eu quero te levar ao lugar que aconteceu esse primeiro milagre. A Bíblia fala de um casamento que estava ocorrendo em Caná da Galileia, um casamento que foi preparado pelos noivos, talvez meses, não é assim? A fio, pensando em algo glorioso, em um dia especial. E esse texto já vai falar do quê? O casamento acontecendo numa sinagoga. E a sinagoga, para quem não sabe, é como se fosse um centro comunitário, onde as pessoas resolviam muitas coisas, e uma delas era, o casamento era feito ali, e o casamento acontecendo, e você conhece a história. Em dado momento, o que é que acabou? O vinho. Ou seja, um casamento acontecendo e o vinho acaba. Ou seja, uma crise é apresentada. Uma crise chegou. O que ia ter que acontecer? Eles iam ter que interromper. Eles iam ter que interromper aquele casamento. Mas olha que coisa linda que acontece. João capítulo 2, versículo 4, diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 5. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Grava bem esse versículo agora 5. Fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus estava naquele casamento. O problema apareceu. Talvez se fosse perguntar para um padrinho, o que você acha? Ele ia falar uma coisa. Se fosse chegar para o cerimonialista, e agora? Ele ia falar, viu, acabou o casamento. O vinho representava alegria. Acabou a música, não vai dançar mais, não tem mais, acabou.
mas alguém ali estava interessado em saber o que Jesus pensava a respeito daquilo. E aí a mãe do Senhor Jesus foi conversar com ele, e aí ela entendeu, e chegou para os homens que estavam ali e falou assim: ó, vocês querem superar essa crise? Vocês querem acabar com esse problema que apareceu? Querem ou não? Queremos. Então fazei tudo o que ele vos disser. Talvez alguém entrou aqui hoje, ou você que está me ouvindo na tua casa, está com uma situação, você quer mudar ela? Faz o que Jesus vai falar para você. Porque o Senhor Jesus, Ele sempre tem uma palavra. E você sabe o que Jesus falou, irmão? Jesus falou para os homens que estavam ali, pegar as talhas que eram das purificações. Eles pegaram 6 talhas, Jesus falou assim: ó, enche de água. Aqueles homens encheram aquelas talhas de água e trouxeram até onde Jesus estava. Jesus pediu para que o mestre Sala, que era o responsável em servir todo mundo, Jesus tirou daquela água, que a Bíblia diz, a água que fora transformada em vinho, deu para ele beber. Quando ele bebeu aquilo, ele disse assim: olha, eu já há tempo faço festas, e hoje aconteceu o inverso, porque primeiro as pessoas dão o melhor vinho, e depois que está todo mundo alegre, embriagado, eles vêm com o inferior. Mas vocês deixaram o melhor para o final. Irmão, sabe o que eu aprendo? Que quando você, no meio da crise, você ouve a palavra de Jesus, Jesus sempre terá uma palavra que vai trazer uma transformação radical na sua vida. Jesus, ele tem uma palavra que traz uma transformação. Quem já ouviu aquela expressão? Olha, mudou da água para o vinho. Quem já ouviu essa expressão, irmão? É isso o que o Senhor Jesus, Ele quer fazer na minha vida, Ele quer fazer na tua vida. Em meio à crise, Ele tem uma palavra. Se você obedecer, Deus, Ele pode sim transformar a tua casa. Ele pode sim transformar os teus negócios. Ele pode sim transformar o nosso país. Ele pode sim transformar a igreja. Ele pode. E Ele vai transformar, querido. Sabe o que a gente precisa? O que a gente precisa de fato é de uma palavra de Jesus. Mas depois que Ele dá essa palavra, nós precisamos acreditar nela. O que o Senhor mandou fazer? Encher de água, mas acabou o vinho. Fica tranquilo. Obedece o que Ele falou. Obedece o que Ele falou. Obedece a palavra dEle. Ele transformou, querido. Essa situação que você entrou aqui hoje, essa situação que você entrou aqui hoje, nessa casa de oração, Jesus vai transformar essa situação. Diga amém. E aquela pessoa que está aflita, que está aqui com problema, e agora, pastor, o que eu faço? Jesus vai transformar isso. Amém? Quantos creem nisso, irmão? Diga assim: o meu papel é acreditar. Aleluia. Acredite. Saia daqui confessando: Jesus trouxe uma palavra hoje que vai transformar a minha vida, que vai transformar o meu casamento, que vai transformar essa situação que eu estou vivendo, que está me roubando a paz. Ele vai transformar. O segundo texto que eu quero que você abra comigo se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Porque o mesmo Jesus que estava ali operando em Caná da Galileia é o que está tendo agora um encontro maravilhoso com Pedro. Lucas capítulo 5. E não se engane, irmãos, essa semana ainda eu já estava falando com a igreja, que quando as pessoas leem acerca desse texto, vai achar que Pedro era um chegado de Jesus, assim, ó, amigão de longas datas, e é por isso que Jesus facilitou para ele. Não, foi a primeira vez que eles se encontraram. Foi a primeira vez que eles se encontraram. E o capítulo 5 vai dizer o seguinte, no verso de número 4. E quando acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha aqui para mim.
Irmãos, o que eu vou falar para você não é história de pescador. Porque as pessoas leem a Bíblia superficialmente e às vezes não conseguem absorver a gravidade do problema. Nós estamos falando de um homem diferente daqueles teus amigos ou até você que falou assim: vamos marcar uma pescaria? Quarentena, porque o que eu mais vi foi isso. Quarentena, moçada, vamos pescar. Vamos para o pesqueiro. Vamos para qualquer outro lugar. Pesca esportiva. Pegou o peixe, filtrou, pá, põe no Instagram, Facebook. Não. Não era uma pesca esportiva. A história desse homem, da pesca de Pedro, era a profissão dele, a sobrevivência dele, o sustento da família dele. O que iria fazer diferença na vida do que o filho dele ia vestir, do que a esposa ia vestir, do que eles iriam comer, dependia da pesca. Não era uma pesca esportiva, não era um momento de relax, era trabalho. Era do que dependia exclusivamente a renda dele. E você vai ver que o Senhor Jesus chegou nesse momento na vida dele, aonde ele faz um desabafo para o Senhor, um homem experiente na pesca, um homem que sabia que era profissional da pesca. Ele falou assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Olha o próximo verso, olha o que ele diz, olha o que ele diz: mestre, havendo trabalhado, ele não foi brincar não, irmão, havendo trabalhado a noite toda, o que? Nada. Você já teve aquele sentimento na sua história que você fez tudo, você fez de tudo e o resultado foi nada? Já aconteceu isso com você? De você falar: nossa, pastor do céu, eu fiz de tudo e o resultado? Nada, zero. Era isso que ele estava falando para o Senhor. A coisa é uma crise. Mas querido, esse verso dessa conversa que Jesus teve com ele, eu sempre digo para as pessoas que a orientação que a gente recebe no altar faz toda a diferença na nossa vida. Porque depois de ele ter falado que ele trabalhou toda a noite, que o horário certo, estava dando aqui era um homem sabendo o que estava falando, explicando para Jesus, mas no final ele diz assim: ó, mas sobre a tua palavra. Ou seja, ele estava apresentando ao Senhor uma crise. Eu trabalhei a noite toda, não aconteceu nada, há um problema, mas o Senhor falou comigo sobre essa tua palavra. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer sobre a tua palavra? Eu vou o quê? Lançar? Vamos ler o verso 6, o resultado? O resultado de quem obedece a palavra: fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, a ponto que rompia-se. Presta atenção, a segunda verdade que eu quero trazer para você: no meio de uma crise, a palavra de Jesus pode trazer uma provisão sobrenatural. No meio da crise, a palavra de Jesus pode e irá trazer na sua vida uma provisão sobrenatural. Quem precisa de provisão de Deus? Tanto é que eles batizaram essa pesca de pesca o quê? De pesca o quê, irmão? Você sabe o que é deixar um pescador maravilhado? Não é você chegar com um isoporzinho, irmão, cheio de peixe, não. De tilápia, de lambá, passei a rede, um monte de saguru. Isso aí não impressiona pescador não, irmão. Para essa pesca ter levado o nome de pesca maravilhosa, foi algo assim, ó, além do que eles tinham vivido até aquele momento. Quando você dá ouvido à palavra do Senhor Jesus, Ele traz provisões sobrenaturais na sua vida. Eu estou profetizando hoje que Deus suprirá todas as tuas necessidades. O Deus da provisão está aqui essa noite. Quantos creem nisso? Diga assim: o meu Deus suprirá as minhas necessidades. Aleluia. Irmão, você precisa crer nisso.
você precisa crer nisso, num culto como esse de domingo. Eu falo onde a concorrência às vezes era até desleal. Eu estava falando esses dias para os irmãos. Você se lembra antigamente que tinha uma doutrina que quem assistisse televisão ia para o inferno? Quem se lembra disso? Quem lembra, gente? Lembra uma época que tinha uma doutrina assim? Parecia, as pessoas falam, não, porque no céu não tem televisão. E parecia que no inferno tinha. Mas irmão, eu gostaria que essa moda voltasse, mas com força máxima. Eu gostaria que voltasse. Nós fazer uma forcinha, acho que a gente consegue. Você sabe por quê, gente? Você sabe por quê que às vezes não acontece sobrenatural na vida de muitas pessoas? Porque você fica o dia inteiro sendo bombardeado com lixo. É lixo toda hora. É lixo. É lixo. A pessoa o dia inteirão lá. Parece um sapo cururu. Só coisa negativa. Só coisa que não... Aí, no domingo agora, vamos lá ver se o pastor vai conseguir arrancar um glória meu. Primeiro que eu não estou aqui para arrancar glória de ninguém. Mas se você voltar com os glórias que você tem que dar para Deus, para a tua casa hoje, enquanto você não der todos os glórias, você nem dorme. Ei, sabe, queridos, às vezes a gente tem que, para que a gente possa viver as provisões, as maravilhas, a gente tem que mudar a frequência. Mude a frequência, irmão. Existem provisões sobrenaturais de Deus vindo em tua direção. Eu sinto de profetizar isso essa noite. Eu sinto em profetizar. Eu quero declarar uma sanidade mental a você. Você que talvez está olhando de um lado, olhando para o outro, a TV falou uma coisa, seu amigo falou outra coisa, e você chegou aqui diante do altar e está confuso. Eu quero dizer para você, o mesmo Deus que trouxe provisão na vida daquele trabalhador, vai trazer provisão sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. O nosso Deus ainda é o Deus de maravilhas, amém? Levante as tuas mãos, o teu Deus é o Deus de maravilhas. Diga, meu Deus está vindo com recursos e provisões sobrenaturais na minha vida, em nome de Jesus. Diga, eu tomo posse. Aleluia. Em meio à crise de Pedro, Jesus tinha uma palavra. Ele tem uma palavra para você que vai acordar amanhã. E já o diabo falando assim, não vai resolver nada, não vai adiantar nada. Você vai ver, no final do dia, você vai ter uma canção de louvor na tua boca para engrandecer o nome do Senhor. Último texto que eu quero compartilhar com você, querido, se encontra também no Evangelho de Lucas, mas agora no capítulo 7. Corre um pouquinho aí, algumas folhas. Capítulo 7, na altura do verso de número 11, fala da viúva de Naim. Esse texto vai contar a história de uma mulher, irmão, experimentada no sofrimento. O texto fala, o filho da viúva de Naim. O que é que aconteceu com aquele menino? Ele havia morrido. Aquela mulher que já havia perdido seu marido, agora ela tinha perdido o filho dela. E ela estava saindo com um cortejo para sepultar o filho, quando ela se encontrou com o Senhor Jesus. Quando eu falo para vocês que às vezes se a gente só lê de uma forma corrida a Bíblia, a gente não consegue entender a profundidade do que era aquela perca para aquela mulher. Ela não tinha perdido apenas o filho, irmão. Ela tinha perdido o seu futuro. Ela tinha perdido a sua descendência. Ela tinha perdido todo o seu sustento. Ela tinha acabado de perder a sua própria vida. Quer crise maior do que essa? Foi nessa condição que Jesus a encontrou. E a Bíblia vai falar para nós no versículo de número 13. E vendo-a o Senhor, se moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: mulher, não chores. Olha que palavra que Jesus trouxe para aquela mulher no momento de crise. Não. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. As maiores bobagens que eu já ouvi até hoje foram em velório. As maiores bobagens. Ensinar para você, irmão, no velório, a única coisa que a gente fala é meu sentimento,
Não, ou às vezes nem fale nada, é um abraço e acabou. Não queira, não queira. O único que pode falar para a pessoa, não chore, é o Senhor Jesus. O único. A gente não tem como fazer isso. Ai, porque foi a vontade. Irmão, esquece. Pelo amor de Deus. Jesus chegou para aquela mulher, não chores. Porque olha o que ele fez no verso 14. E chegando-se tocou o esquife, e os que levavam paravam, e disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e ele o entregou à sua mãe. Aleluia. Eu quero que você entenda que aquele mesmo Jesus que trouxe uma palavra quando a festa ia acabar, o mesmo Jesus que restaurou uma empresa de pesca que estava falida, é o mesmo Jesus que eu prego nesse altar, o Deus que cancela funerais. Deus que cancela funerais está aqui essa noite. Irmão, eu já vi aniversário ser cancelado, já vi chá de bebê ser cancelado, já vi casamento ser cancelado, mas velório, entenda isso. O Deus que cancela funerais te trouxe aqui essa noite, porque Ele tem uma palavra de vitória para a tua vida. Ele devolveu, levanta-te, porque Jesus, em meio à crise, Ele tem uma palavra que pode trazer nova vida. Levante as tuas mãos. Em meio à tua crise, Jesus tem o poder de trazer uma palavra que pode trazer nova vida a você. Em João 2 Ele transformou. Aleluia. Em Lucas 5 Ele foi o provedor, mas em Lucas 7 Ele é aquele que devolve uma vida nova. Ele restitui uma vida nova. Aleluia. Jesus, quando Ele falou em João 10:10, Ele falou na figura do ladrão. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Ele vai falar do propósito dele: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Onde Jesus está, aonde chega a palavra de Jesus, Ele gera vida, esperança, mudança. Louvado seja Deus. Eu não sei em que momento a palavra do Senhor chegou até você. Sabe em que momento que a palavra do Senhor chegou até mim, irmão? Quando eu tinha 18 anos de idade. Essa palavra chegou até mim quando eu estava vivendo o pior momento da minha vida, da minha existência, com 18 anos de idade. Essa palavra chegou até mim. E toda aquela vida de derrota, de miséria, de fracasso, por eu ter entregado a vida nele, se cumpriu 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. E essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho, irmão, não é dar uma melhorada, não é dar uma garibada, é fazer tudo novo na tua vida. O Senhor tem o poder de fazer tudo novo. E eu quero hoje abrir meu coração, porque a gente às vezes se encontra com pessoas, irmãos, que elas estão cansadas da vida que elas estão vivendo. Elas estão cansadas já. O Deus que está aqui, o Jesus que está aqui, é o Jesus de Deuteronômio capítulo 18, verso 15, que a gente leu. Você se lembra? Moisés dizendo: o Senhor vai levantar no meio dos nossos irmãos um profeta, a ele ouvir. Você se lembra disso? Sabe como que eu quero finalizar com vocês, irmãos? Pedindo para você abrir a tua Bíblia em Marcos capítulo 9. Em meio às crises da nossa vida, a palavra de Jesus muda tudo. Em Marcos capítulo 9, vai se falar de um monte chamado como Monte da Transfiguração. Olha que coisa linda, o verso 2. Diz assim: e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, e Tiago e João, e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles.
e as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo e brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra o poderia branquear. E apareceu-lhe Elias e Moisés, e falavam com... Você consegue imaginar essa cena, irmão? Jesus no monte, lá no alto, e daqui a pouco ele se transfigura diante dos apóstolos, dos 3 apóstolos, e a veste dele fica tão branca, que nenhum alvejante dessa terra poderia branquear da forma como eles ficaram. E daqui a pouco quem é que aparece naquele monte? Elias e Moisés. E eles vão para conversar com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que às vezes as nossas emoções nos roubam do melhor de Deus. Quando Pedro viu aquela cena, ele ficou tão impressionado que ele não pensou nem nele. Ele falou assim: é bom estarmos aqui nesse lugar, que coisa maravilhosa que a gente está contemplando. E aí ele dá uma sugestão para Jesus: vamos fazer aqui 3 cabanas, uma fica para o Senhor, a outra fica para Moisés, a outra fica para Elias, e eles? Porque aquilo que eles contemplaram, querido, o que nós vamos contemplar é muito grandioso, glorioso. Mas presta atenção: pois não sabia o que dizia, porque eles estavam assombrados. Descendo uma nuvem que os cobria com a sua sombra, saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele... A mesma expressão que Moisés disse lá no monte. Agora o céu, o Senhor, o próprio Deus dizendo assim: o profeta que eu coloquei no meio de vós, eu quero que vocês o ouçam. Querido, você quer vencer em meio à crise? Você quer vencer em meio a qualquer crise que se levantar? Ouça o que Jesus tem a dizer a você. Confia, escute o que Jesus tem para você nesse momento. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Coloque a mão no teu coração.